Vou mostrar aqui a minha implementação do algoritmo de Riehoser. Aqui no main eu fiz duas funções. Eu fiz uma para verificar a conectividade. Ela verifica se o grafo é conexo. Se o grafo for conexo, ela retorna esse próprio grafo. Se o grafo tiver pelo menos até um vértice isolado, ela vai retornar o grafo sem esse vértice. E se o grafo for desconexo, ele tiver mais de duas componentes conectadas, ele vai retornar nada, que significa que ele não passou na verificação. Aí que eu fiz essa função que verifica se o grafo ele é euleriano. Ela basicamente ela chama a primeira função para verificar se ele é conexo. Se ele for, ela verifica se todos os graus de todos os vértices dele são par. Se forem, ela retorna que o grafo existe. Aí aqui na minha classe Riehoser eu modifiquei a classe Node. Eu fiz listas duplamente encadeadas. Eu modifiquei a classe Node para, além de ter uma referência para o próximo nodo, ter uma referência para o nodo anterior. Aí aqui eu fiz o nodo header e trailer, que são dois nodos nulos, só que header aponta para o começo e trailer aponta para o fim da lista. Aqui, essa marked é um set que eu fiz para eu inserir as arestas que eu for utilizando. Size representa o tamanho da lista e esse A1 representa o número de arestas ainda não utilizadas do grafo. Aí aqui a minha função addMail, ela basicamente vai adicionar no meio da lista. Ela recebe como parâmetro o item, o número, né, que vai ser o valor do nodo. Aí ela recebe também o nodo anterior a esse novo nodo que eu quero criar e o próximo nodo em relação a esse nodo que eu quero criar. E ela insere no meio desses dois nodos, ela cria o nodo e insere. Aí aqui a minha função para adicionar no início e no final, elas se chamam addMail, só que, por exemplo, para adicionar no início, o parâmetro é o header, porque é o início da lista, e para adicionar no final, o parâmetro é o trailer, porque é o final da lista. Aí aqui para criar o ciclo inicial, essa função eu criei, ela basicamente ela vai receber o grafo de parâmetro e vai receber o primeiro vértice. E aí, quando a lista está vazia, ela adiciona no início e chama recursivamente. E aí, a partir da segunda chamada, ela já não vai mais estar no início, né? E aí, a partir da segunda chamada, ela percorre a lista de adjacentes do vértice que eu passei de parâmetro. E para cada aresta não marcada, ela adiciona esse vértice, ela atravessa a aresta, adiciona o vértice na lista e marca a aresta que ela atravessou. E ela diminui aqui o número de arestas utilizadas. E o meu caso base aqui é quando o vértice é igual ao primeiro vértice da lista, o que significa que foi fechado o primeiro ciclo. Eu vou adicionando vértices no final até ele encontrar o vértice do começo da lista, que quando ele encontrar significa que o ciclo foi fechado, o primeiro ciclo. Aqui no emendar ciclos, ela funciona muito parecido com a do ciclo inicial, só que a diferença é que ela adiciona no meio da lista, ela não adiciona no final. Ela recebe como parâmetro também um nodo e ela percorre a lista de adjacência desse nodo. Se ela encontrar arestas não percorridas, ela marca a aresta e ela adiciona esse vértice entre os vértices da lista original, da primeira lista. E ela vai percorrendo até ela encontrar o primeiro vértice que foi passado de parâmetro, significa que ela formou outro ciclo. E ela emenda esse ciclo entre os vértices da lista original, que vai incrementando a lista. E aqui no meu método Riehoser, que é o principal, eu crio o ciclo inicial aqui, eu chamo a função para criar o ciclo inicial, e aqui na variável atual eu passei para ela o valor do primeiro nodo da lista, e ela vai iterando aqui, enquanto o próximo for diferente de none, quer dizer que não chegou no final ainda, né? E ela vai emendando ciclos para cada nodo. Ela vai verificando se cada nodo da lista inicial tem algum aresta não percorrido. Se tiver, ela vai criando ciclos e vai emendando na lista. E aqui ela vai iterando para poder sempre ter a referência do próximo, né? Quando acabar um, ela ir para o próximo nodo da lista original. Aí aqui eu fiz, se não tiver mais nenhuma aresta não utilizada, quer dizer que deu certo, deu tudo certo. Ele conseguiu percorrer todas as arestas. E aí eu chamei o print lista, que foi essa função que eu fiz, que ela percorre toda a lista imprimindo os valores. E aqui no meu main
Eu fiz a implementação aqui da classe Graph normal, como tem lá no AUGS 4. E eu fiz aqui começa a minha lógica do Rierosa, que eu, nessa variável euleriano eu chamei para verificar se o grafo é euleriano. Aí aqui eu printei o resultado, se ele for euleriano ele vai printar que existe, se ele não for euleriano ele vai printar por quê, tipo, se ele é não euleriano ou se ele é desconexo. Aí aqui se ele for euleriano eu crio um objeto H, que é chamei Rierose, passando como parâmetro o grafo G que eu criei, e aqui eu printei a lista, como eu botei lá no método da minha classe de Rierose, que ele vai printar a lista, se a lista existir, se o grafo existir, ele vai printar a lista dos vértices. E aqui eu vou usar de exemplo alguns inputs aqui, né, de texto, alguns arquivos de texto. Esse de C4 aqui, ele é esse arquivo aqui, que ele é um grafo euleriano com 4 vértices e 4 arestas. E eu vou usar primeiro ele de referência para mostrar meu projeto funcionando. Aqui, ó. Aqui ele printou que existe. E ele printou aqui o caminho dos vértices do tour euleriano, né? E aqui eu também usei de exemplo esse grafo aqui, que estava no slide da aula, que esse grafo ele tem 12 arestas, ele é euleriano, e aqui eu transcrevi ele para a lista de arestas, que é o arquivo input.txt, e aí eu vou testar ele para mostrar aqui como também funciona para ele. Aqui, ó, ele printou que existe, e aí ele tem aqui, se você contar as vírgulas, se você considerar que as vírgulas representam a aresta, porque está entre dois vértices, você vai contar 12 arestas, que significa que ele conseguiu percorrer corretamente as 12 arestas, e ele fez o tour de Euler saindo do zero e voltando para o zero, mostrando que o algoritmo está funcional. Então é isso. Muito obrigado. Eu vou testar também esses outros inputs aqui. Esse aqui, caminho triângulo, ele tem o vértice, que é o vértice 3, que o vértice é ímpar, porque ele é ligado em 3 outros vértices. E o vértice 0, ele também é ímpar, porque ele só é ligado em um vértice. Então, ele é para ser não euleriano, porque ele é conexo, não tem nenhum vértice, ele só tem uma componente, mas ele não tem o tool de Euler, então é para resultar não euleriano. Aqui não euleriano. Aí, aqui o grafo desconexo, é para resultar que ele é desconexo, né, também, como o nome já diz, desconexo. E aqui o de Königsberg, as pontes de Königsberg. Esse grafo ele tem dois vértices com grau ímpar, então ele tem a trilha de Euler, mas ele não tem o tour, então ele é para resultar em não euleriano também. Aqui. Então é isso.